Boa noite, companheiros de balcão do Filosofia de Boteco. Depois da conversa pragmática e irônica de Horf, que nos convidou a abandonar os grandes espelhos da metafísica, vamos agora voltar os olhos, ou melhor, o corpo inteiro, para o mundo que nos envolve, toca e nos precede. Hoje sentamos à mesa com Maurice Merleau-Ponty, o fenomenólogo francês que transformou a herança de Husserl e Heidegger em uma filosofia do corpo vivo, da percepção pré-reflexiva, do entrelaçamento inextricável entre sujeito e mundo. Professor na Sorbonne e no Collège de France, amigo e depois crítico de Sartre, Merleau-Ponty deixou uma obra interrompida precocemente pela morte, como A Fenomenologia da Percepção, como obra-prima, e um manuscrito inacabado do visível e do invisível, como um testamento filosófico. Vamos imaginar agora nosso boteco no entardecer, numa luz dourada que entra pela janela, um cheiro bastante forte de café e de pão fresco. Eu sirvo um conhaque para dar uma aquecida no corpo, porque Merleau-Ponty nos ensina que pensar não é uma operação desencarnada da mente, mas um gesto do corpo inteiro que habita o mundo. Então vamos direto ao coração. A crítica à dicotomia sujeito-objeto. Tanto o realismo ingênuo quanto o idealismo crítico, idealismo kantiano, partem de um mesmo pressuposto, que há, de um lado, um sujeito puro, transparente a si mesmo, e do outro, um objeto em si, exterior. Merleau-Ponty rejeita essa bifurcação. Não há sujeito puro nem objeto puro. Há uma relação originária, pré-reflexiva, que ele chama de cair do mundo, a carne do mundo. A percepção não é um ato de eu penso que constitui o objeto, como em Husserl tardio ou em Sartre. A percepção é o acontecimento pelo qual o mundo se abre a mim e eu me abro ao mundo através do meu próprio corpo. O corpo não é um objeto entre objetos, é aquilo pelo qual há objetos para mim. Eu não tenho um corpo, eu sou o meu corpo. Na fenomenologia da percepção, Merleau-Ponty desenvolve uma descrição fenomenológica rigorosa. Antes de qualquer juízo intelectual, antes da ciência ou da psicologia causal, há a experiência perceptiva originária. Quando eu estendo a mão para pegar esse copo de conhaque que eu servi para vocês, não é um eu penso que comanda um mecanismo corporal. É o próprio corpo que se projeta intencionalmente para o mundo, que sabe onde está o copo melhor do que qualquer cálculo consciente. Um exemplo clássico é o fenômeno do membro fantasma. O soldado amputado sente dor na perna que não existe mais, porque o corpo habita um mundo de projetos práticos. A perna ausente ainda faz parte do esquema corporal que orienta a sua ação. O corpo não é uma máquina pilotada pela consciência. É um poder de situação, uma abertura pré-pessoal ao mundo. Um outro exemplo é a ilusão de Miller-Lire ou do cubo de Necker. Essas ambiguidades perceptivas mostram que a percepção não é uma fotografia passiva do real, mas uma estruturação ativa, porém não arbitrária. Há uma norma perceptiva que se impõe ao sujeito, mas que depende do engajamento corporal. Merleau-Ponty fala do corpo esquemático, uma síntese não tética pré-consciente que unifica os dados sensoriais em um campo perceptivo coerente. Eu vejo o copo como pegável antes de qualquer reflexão. O mundo então se organiza em torno das possibilidades do meu corpo. Já no período tardio, na sua obra O Visível e o Invisível, Merleau-Ponty radicaliza ainda mais. Ele introduz o conceito de entrelace ou quiasma, chiasma, né?
o entrecruzamento reversível entre o visível e o invisível, o tocante e o tocado, o sujeito e o objeto. Quando a minha mão direita toca a minha mão esquerda, que toca um objeto, há uma reversibilidade. A mão tocada pode se tornar tocante. Essa experiência revela que não sou apenas sujeito perceptivo, sou também perceptível, visível, tangível para os outros e para mim mesmo. Há uma única carne, não matéria nem espírito, que sou eu e que é o mundo. A carne é o elemento ontológico primordial, um tecido comum que faz com que o vidente seja também visível, que o mundo me veja enquanto eu o vejo. O mundo é feito da mesma carne que eu, frase que ecoa uma ontologia da profundidade, do ser bruto, anterior a qualquer dualismo. Aqui, Merleau-Ponty se distancia definitivamente de Sartre. Contra a liberdade absoluta e o niilismo sartreano, ele propõe uma liberdade situada, encarnada, sempre já engajada no mundo. Não há escolha absoluta. Há estilos de existência que se enraizam na facticidade corporal e histórica. A linguagem para Merleau-Ponty não é instrumento secundário, é uma gestualidade corporal. Falar é incorporar o pensamento no som, é prolongar o gesto perceptivo na expressão. Na literatura, com Prost e Valéry, é fenomenologia indireta, mostra o mundo nascente, a percepção em devir. Na política, Merleau-Ponty foi marxista crítico. Rejeitou tanto o ultrabolchevismo quanto o liberalismo abstrato, buscando um humanismo concreto que reconhece a violência da história sem cair no cinismo. Em nossa época, Ponty está mais vivo do que nunca, porque a sua fenomenologia encarnada inspira a neurociência, com Varela e Thompson, robótica, psicologia ecológica, com Gibson, as teorias feministas do corpo, com Judith Butler, e a filosofia da deficiência dialogam com seu esquema corporal. A ecofenomenologia leu Chiasma com base para uma relação não predatória com a natureza. Contra o dualismo digital que separa a mente, o software, do corpo, que é o hardware, Merleau-Ponty nos lembra que a inteligência artificial, por mais sofisticada, não tem carne, não habita o mundo da mesma forma irreversível que nós. Então, caros ouvintes, que chegamos ao fim desta imersão carnal do mundo, Merleau-Ponty nos convida a parar de pensar o corpo como objeto e começar a pensar com o corpo, a perceber a percepção percebendo, a tocar o mundo que nos toca. Então, no próximo episódio, nós iremos dar um salto radical para o idealismo subjetivo empírico com George Berkeley, o bispo irlandês que ousou afirmar que esse é ser percebido. Obrigado por compartilharem este episódio tátil do Filosofia de Boteco. Toque o copo ao seu lado, sintam a madeira da sua mesa, o estofado da sua cadeira, respirem o ar e percebam que já estão filosofando. Saúde com todo o seu corpo.